Olá e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso treinamento da Jornada BIM, Ciclo de Vida de Projetos BIM. Essa é a nossa primeira aula e a primeira coisa a ser tratada, obviamente, é o que é o BIM. E por que a gente vai falar sobre o que é BIM e vamos tratar disso de uma forma tão formal? Porque é comum ainda, existe ainda muita dúvida sobre o que é ou não é BIM. E é exatamente nesse ponto que eu gosto de tocar em primeiro lugar. Então, antes de a gente entender o que é BIM, é preciso saber o que não é BIM. E aí eu gosto de fazer uma analogia. Vamos lá. O fato de você dirigir um carro 2.0 de 184 cavalos não faz de você um piloto de Fórmula 1. Poxa, Vladimir, se eu pilotar um Porsche a 300 km por hora, também não vai fazer de você um piloto de Fórmula 1. Claro, a gente precisa de braço, a gente precisa de técnica para fazer uma pilotagem numa velocidade tão alta, mas isso não nos torna um piloto profissional de Fórmula 1. E é exatamente nesse tipo de analogia que eu quero que você foque. Por quê? O fato de a gente fazer, ou seja, a conclusão mais óbvia que a gente pode tirar disso é que quando a gente faz um software, um desenho, um modelo em um software 3D, de última geração, né? Ou seja, o último programa da moda vai continuar sendo só um modelo 3D da última moda. Isso não tem absolutamente nada a ver comigo. Aliás, é o que a gente pode chamar de BIM com letra minúscula mesmo. E por que eu falo isso? Porque é comum a gente ainda encontrar no mercado profissionais ou empresas que fornecem um modelo em Revit e falam, eu te entreguei um modelo em Revit, ou seja, em RVT, e esse é um modelo BIM. Ok, foi feito utilizando um software BIM, mas não quer dizer necessariamente que é um software BIM. E você vai descobrir isso daí nos próximos slides. Bom, primeira coisa, BIM é um acrônimo, uma abreviação para Building Information Modeling. Eu vou, inclusive, chamar a atenção para um detalhe. O nosso modeling aqui é com um L só. Em um artigo que foi publicado no LinkedIn, que até eu mesmo que publiquei, eu falo um pouquinho das diferenças do model com L, ou model com dois L's, o modeling com um L só ou com dois L's. É uma confusão comum que a gente faz na tradução do inglês literal para o português. E isso, às vezes, pode trazer provocar, né, um erro sem querer. Bom, dito isso, ou seja, que BIM é Building Information Modeling, pensa no seguinte, você quer comprar um carro novo, para a gente continuar naquela analogia do carro novo. Antes de decidir qual é o modelo do carro que você quer saber normalmente se esse carro consome muito, se ele dá muita manutenção, onde é que ficam as oficinas autorizadas ou certificadas, onde é que você vai comprar as peças, ou seja, você procura um monte de informação sobre esse carro. E BIM não é diferente. Antes de simplesmente sair desenhando no programa da moda em 3D, como a gente acabou de falar, é importante que a gente tenha em mente todas aquelas informações que, enquanto profissionais, né, arquitetos, designers de interiores ou engenheiros fazem. Um monte de perguntas para os clientes para saber, por exemplo, que tipo de material, qual é a finalidade da edificação, enfim. A gente tem todo um processo de entrevista com o nosso cliente para buscar dele o quê? Informação. E BIM é exatamente isso, é a modelagem da informação. A geometria é só uma consequência daquilo que a gente está apresentando. Tá certo? Então vamos falar agora de construção. Você vai construir a sua nova casa. Quando você vai conversar com o arquiteto e engenheiro, eles vão fazer exatamente essas perguntas, ou seja, como é que você quer o seu quarto, como é que você quer a sua sala, se ela vai ser mais iluminada, mais ventilada, qual é a textura que você quer nas suas paredes, tipo de piso, a marca. Depois você começa a pensar em como é que você vai dar a manutenção na parte hidráulica, na parte elétrica, ou seja, até na manutenção dessa sua casa você vai pensar. Tudo isso é, na realidade, informação. Em nenhum momento, até então, a gente projetou um carro ou uma casa. A gente apenas forneceu todas as informações que o arquiteto ou o engenheiro precisam para que eles possam elaborar, então, esses projetos. E é exatamente isso. O M de modelar, I de informação e C da construção. Ok, em português seria até MIT, né? Mas bem mais legal que é o inglês. A gente já está acostumado assim, então vamos continuar assim, não vamos inventar moda, não. Bom, a metodologia, sim, antes que alguém fale, BIM é uma metodologia, tá? A gente constitui ela a partir de muitos processos e, claro, boas práticas.
A gente vai tratar originalmente do controle do ciclo de vida de projetos e não apenas de um modelo. E mais especificamente, a gente está falando aí de projetos de arquitetura e engenharia, ou seja, é um processo que vai envolver, no caso, a geração e principalmente o gerenciamento de desenhos ou modelos em 3D e principalmente de suas características físicas e funcionais dos locais e dos objetos modelados. Ou seja, o local, eu modelei aquilo onde, e objetos, o que eu modelei. O BIM surgiu, na realidade, para definir padrões de desenvolvimento de projetos de maneira integrada. Ou seja, nada funciona de maneira desconexa. Tudo tem um porquê e tudo tem o teu lugar no processo. Isso tudo foi planejado a partir de todo um ciclo de vida desse projeto, desde a sua concepção até a sua operação, claro, incluindo aí a manutenção. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em gêmeos digitais ou digital twin. Sim, isso faz parte de um dos usos do nosso modelo BIM e a gente também vai tratar sobre isso durante esses nossos treinamentos. Bom, quando a gente usa, então, o termo BIM, ou quando ele começou a circular alguns anos atrás entre alguns profissionais de arquitetura e engenharia, a maior parte desses profissionais acreditava que isso, na realidade, era um novo software. Como eu disse, muita gente começou e muita gente ainda começa a carreira em engenharia e arquitetura pensando em que Revit é BIM. Não está errado. Revit é BIM, mas BIM não é Revit. Que isso fique bem claro para você. O software Revit, ele é BIM porque ele tem todas as características necessárias para fazer um projeto em BIM. Mas BIM não é Revit, porque BIM não é um software, é uma metodologia de trabalho, são fluxos de processos de trabalho que podem fazer uso, ou melhor, fazem uso de um software. Mas BIM não é um software. Tá legal? E depois disso, quando a coisa começou a tomar corpo e tal, alguns profissionais falam assim, não, BIM não é software, ok. Só que eles começam a achar que BIM, na realidade, é um modelo super detalhado e super realista, o que também é falso. Por que é falso? Isso chama-se overmodeling. E por que é overmodeling? O over é de mais, acima, excesso, exagero, enfim. E o overmodeling é o exagero de modelagem. Por exemplo, eu preciso saber qual é a marca da fechadura da minha porta, a marca da minha porta, a marca da minha janela? Sim, é interessante a informação, porque eu preciso para manutenção, eu preciso para fazer a orçamentação, para fazer a compra, mas isso não é essencial que seja modelado. Por exemplo, eu não vou modelar lá um detalhe da fechadura Papais ou do cadeado Pado. Eu preciso saber quem é o fabricante, quais são as especificações, ou seja, as informações. Mas eu não preciso que isso seja modelado no mínimo detalhe. Ou seja, a partir de 2018, a gente começou a falar de uma forma um pouco mais profissional, porque a gente estava falando da capacidade de se parametrizar um modelo 3D e criar geometrias complexas com muito detalhe. Quase isso. BIM ainda não é isso. Isso também é BIM, mas BIM não se resume a isso. Puxa vida, Vladimir, está ficando complicado. Não, já vai clarear. Olha só, desde 2001, quando o BIM então começou a ser exigido em projetos que envolviam qualquer dinheiro público, aí sim a gente começou a tratar o I como BIM, né? O I da informação. Só que a confusão ainda permanecia para alguns profissionais. Por quê? Exatamente por causa daquelas particularidades linguísticas que eu falei com vocês na tradução literal da palavra modeling. O modeling com L ou modeling com dois L's tem conotações diferentes dependendo do inglês que a gente vai usar. Isso pode parecer confuso para a maioria de nós que não fala inglês fluente, mas o modeling com dois L's pode ser um sinônimo em inglês para shaping ou modding, no caso molding, né, no inglês britânico. E exatamente por isso, quando a gente fala de shaping ou modding, a gente entende aquela confusão do overmodeling com BIM. Por quê? No shaping ou no modding, isso sim, a gente precisa de moldar todos os detalhes, porque afinal de contas, eu estou fazendo um modelo de fabricação. E um modelo de fabricação, um modelo de as-built, esse sim pode ser um modelo riquíssimo em informações geométricas, ou seja, com informações não apenas de funcionalidades, características físicas, né, dos meus objetos, mas também informações geométricas, ou seja,
eu vou detalhar absurdamente os meus modelos naqueles mínimos detalhes, mostrando até literalmente a marca da fechadura dentro do meu desenho. E aí é que mora exatamente o perigo. Por quê? As empresas não conseguem criar fluxos de processo ou se perdem em listas enormes de itens modelados que são, na grande parte, desnecessários. Por quê? A gente vai acabar populando o banco de dados em duplicidade. E isso é extremamente complexo, é extremamente oneroso para um projeto, é extremamente complexo dentro de um fluxo de trabalho onde a gente vai trabalhar, por exemplo, com orçamentação, que a gente vai ver mais adiante no nosso treinamento. E por que isso se torna um problema? Imagina que eu tenha inserido informações absurdamente desnecessárias no meu banco de dados de modelagem. Quando chega na minha fase de orçamentação, eu tenho que fazer uma sanitização da minha base de dados para poder fazer um orçamento correto. Caso contrário, pode ser que eu tenha informações duplicadas ou informações exageradas e acabe me perdendo dentro dessas informações. Então, o que é BIM? BIM trata da modelagem da informação da construção e não apenas do uso das informações ou parâmetros para a produção de modelos ou geometrias. Isso é parametrização, tá, pessoal? Vamos focar no uso das informações para a produção de modelos e geometrias, tá bom? A menor tradução, seja analisando o contexto ou a produção do modelo de construção, é na realidade geometrias, propriedades físicas, elementos geométricos, informações geométricas, como por exemplo, custo, mão de obras, sistemas de classificação como SINAP ou Uniclass, por exemplo, e não traduzir, principalmente, cada palavra do BIM isoladamente. Então, a gente precisa analisar todo o contexto do acrônimo, da abreviação do BIM. Então, eu tenho o B de Building, ou seja, modelagem da construção propriamente dita, e para isso eu preciso de itens não geométricos, como, por exemplo, custos de mão de obra, orçamentação, sistemas de classificação. Eu tenho o meu M de modelo, vou deixar o I por último, tá? Eu tenho o meu M de modelo, onde eu vou ter os meus modelos com funcionalidades e usos diferentes de acordo com a fase ou processo, né, de construção, seja do modelo ou da construção propriamente dito. E por último, o I, que são as informações como, por exemplo, de novo, sistemas de classificação, mão de obra, fabricante, URL, usos, principalmente do BIM. Então, a gente não pode simplesmente traduzir BIM. Eu tenho que traduzir cada parte do meu acrônimo, né? E saber exatamente qual é o nível de maturidade que eu preciso para cada um deles. Vamos pegar as coisas do começo. Lá atrás, bem lá atrás, e eu me incluo nesse bem lá atrás, a gente tinha o AutoCAD, a gente utilizava linhas para fazer representações geométricas, principalmente em 2D dos nossos projetos. Já existia o 3D, claro, mas dificilmente a gente fazia essa modelagem em 3D. Primeiro, pelo tempo que despendia. Segundo, que normalmente o mercado não pagava por isso, e a gente fica normalmente à mercê do mercado. E por último, porque realmente era muito mais fácil produzir utilizando simplesmente as linhas em 2D. E por isso tem uma explicação. Antes do AutoCAD se tornar popular, a gente utilizava exatamente o mesmo processo projetual que a gente utilizava no AutoCAD. A diferença era literalmente o meio. Ao invés de uma prancheta física, a gente tinha uma prancheta eletrônica. Principalmente as edições e as alterações de projeto eram absurdamente mais ágeis, claro, com o AutoCAD. Só que isso, com o passar do tempo, também passou a não ser o suficiente. Por quê? Junto com o processo de fabricação de desenhos em 2D do AutoCAD, a gente tinha toda uma equipe, né, todo um galpão cheio de pessoas, onde cada um tinha um papel no processo. Por exemplo, tinha aquelas pessoas que faziam a listagem de materiais, listagem de equipamentos, verificação de processos, ordem de compras, ou seja, a gente tinha todas as informações que a gente também tem hoje, só que elas eram levantadas e documentadas de forma desconexa, ou seja, não faziam parte de um fluxo único e ligado através de um ambiente comum de dados ou através de uma centralização das informações dentro do desenho, que na época eram só linhas. E aí, como vocês estão vendo aí na tela, começaram a surgir os blocos e logo em seguida os blocos atributados. O que isso fazia?
Bom, para fazer uma equivalência hoje, praticamente todo mundo conhece aqueles objetos que a gente insere, por exemplo, dentro do Revit, que a gente chama de família. As famílias, elas carregam consigo uma série de informações daquele objeto. Por exemplo, uma porta, ela carrega consigo se ela é de vidro, se ela é de madeira, se ela é de metal, se ela é corta-fogo, tempo de resistência ao fogo, capacidade de absorção de umidade. Então, ela tem uma série de informações físicas, funcionais, custos, fabricantes, que podem ser atrelados a esse objeto. Os blocos atributados não eram tão diferentes disso. E a gente também conseguia fazer, através de rotinas Lisp, né, ou seja, de uma programação, a extração desses blocos. Então, a gente começava a fazer a automação da listagem de material de itens que eram inseridos. Por exemplo, luminárias, tomadas, interruptores, né, conduletes. Algumas coisas eram possíveis de a gente literalmente dar um count. Do mesmo jeito que a gente tem aquele count, ou contar, né, no Excel, a gente podia também contar algumas coisas. Ou seja, a gente começou a automatizar algumas listas de materiais ou levantamentos de quantitativos a partir dos blocos atributados do CAD, ou blocos dinâmicos também. Por que blocos dinâmicos? Porque com o passar do tempo, eu conseguia pegar, por exemplo, uma mesa de 1 metro e passar para 1,20 m, apenas digitando o valor, ou de 1,20 m para 1 metro, enfim. A gente começou a, como eu poderia dizer, a gente estava nos primórdios do que viriam a ser as famílias lá no futuro com o Revit. Mas isso é só para dar o contexto para vocês de como é que foi a evolução do AutoCAD para o Revit. Eu chamo isso o pessoal da geração Atari, que é o pessoal da minha época, né? Eu tenho até um orgulho de falar isso, porque a gente é de uma época que o videogame era isso aí que vocês estão vendo na tela. É um Atari, se você ainda não conhece, depois você dá uma googada, que você vai encontrar um monte de coisas bem legais sobre o Atari. Enfim, era uma geração limitada pela tecnologia da época, como hoje também a gente é limitado pela tecnologia da nossa época. Tá? Então essa era a geração antiga. Só que as coisas evoluíram. E aí, ó, olha que coisa bacana que a gente tem aí na tela. Isso que está aí na tela é um excelente exemplo de modelo BIM que a gente chama federado. Por quê? Se você observar aí mais à esquerda da tela, você vai ver um prédio mais acabado, inclusive com a visualização de materiais translúcidos, com aplicação de vidro, alumínio, concreto, enfim. Uma imagem renderizada. Do lado direito da imagem, a gente já vai poder, por exemplo, ver tubulações, instalações elétricas, a parte de estrutura metálica, ou seja, toda aquela parte de projetos complementares. Isso daí é a integração que nos permite o modelo BIM. Puxa vida, Vladimir, mas lá atrás no AutoCAD eu podia trabalhar, por exemplo, com XREF. Podia. Só que é como eu falei, a trabalhabilidade desses desenhos, principalmente em 3D, era absurdamente mais complexa do que hoje é possível dentro do BIM. A gente estava literalmente limitado às tecnologias da época. Bom, como as coisas evoluem, a gente então passou a trabalhar com o Revit. E aí eu estou dando um exemplo do que é o Revit hoje para vocês. Eu costumo falar que esse exemplo aí que vem com qualquer edição do Revit, né, é o Hack Basic Sample Project, né? Ele é o exemplo que a gente tem de arquitetura. Aliás, uma dica, uma curiosidade para vocês. A gente tem o RAC, a gente tem o RME e a gente tem o RST do mesmo projeto. Então vocês vão ver lá, Hack Basic Sample Project, RME Sample Project e o RST Sample Project. O que isso quer dizer? Dica de ouro, tá? O RAC é de Architecture. Então, Revit Architecture é a parte arquitetônica do negócio. O RME é de Revit Map, que é o Mechanical, Electrical and Plumbing, ou seja, toda a parte de instalações. E o RST é de Structure, é o que a gente vai tratar na modelagem estrutural. Então, dica de ouro para vocês, quando vocês encontrarem no Revit os exemplos RAC, a gente está falando da arquitetura, o RME a gente está falando das instalações, projetos complementares, e o RST de estruturas, tá legal? Bom, Vladimir, mas por que você está mostrando para a gente essa tela? Bem, a intenção é que vocês entendam na prática o que é o BIM. Por que eu estou falando isso? Nessa tela a gente tem aí o modelo, né, na parte central, que vocês estão vendo aí, onde eu até fiz a seleção da parede. E do meu lado esquerdo a gente tem aí as propriedades desse objeto. Ou seja, ele fala para mim que é uma parede básica CIP de 202 milímetros, tá, em concreto.
Ele me fala qual é a restrição da base, ou seja, ela está na base dela restrita ao nível 2. O deslocamento a partir dessa base é de menos 500, no caso provavelmente em centímetros, né? E ela está restrita acima pelo roofline, ou seja, o que está restringindo a minha parede na parte de cima? O meu telhado. Na parte de lado, de baixo, exatamente o meu level 2. E aí eu tenho uma altura desconectada de 3.500, tá? Eu tenho uma seção transversal falando que é vertical. Ela não é uma parede estrutural, tá vendo aí? Por quê? Porque ela não está marcada e não é um aparelho de apoio estrutural, que isso está escrito ali, né? E aí a gente tem embaixo outros parâmetros, as dimensões, o volume, etc. Então, isso daí por si só mostra para você o que é o BIM. É um modelo, é um item, né, em 3D, que foi modelado em 3D, com uma série de informações funcionais e não funcionais. Tá? O que eu quero dizer com funcionais e não funcionais? Por exemplo, restrições são informações não funcionais. Né? Definições de seções, se ela é estrutural ou não, são funções dela, dessa parede, qual é a função dela. E aí a gente tem outras características, por exemplo, dimensionais, são características geométricas. Então a gente está vendo por aí que a gente tem muita informação. Tudo isso é parâmetro. Então vamos nos ater a essa parede por enquanto, tá? Quando eu falo ali que eu tenho as propriedades dessa parede, tenho essas propriedades, essas são propriedades que a gente chama de paredes de sistema. Por quê? Foi uma parede elaborada a partir de uma parede padrão, genérica desse sistema, com todas as características delas já existentes. Vladimir, posso alterar essas características? Pode. A minha sugestão, inclusive, dica de ouro, de novo, é que você copie, né, ou duplique esse elemento e faça e edite, né, as informações desse tipo. Mas o que eu quero que você preste bastante atenção aqui agora é exatamente isso que a gente acabou de falar. São esses parâmetros que estão em vermelho aí. Então, por exemplo, se eu clicar em editar tipo nessa parede, vai abrir aí para mim todas as minhas propriedades de tipo. São propriedades, por exemplo, que não são visíveis, eu ia falar visíveis a olho nu. Sim, não são visíveis a olho nu, só estão disponíveis para mim quando eu literalmente peço para editar as propriedades daquele tipo. E aí, olha que legal, ó. Família padrão de sistema, parede básica. O que é que quer dizer isso? Que eu não posso alterar esta parede. Esta parede é uma parede de sistema. Se eu quiser alterar, eu vou ter que duplicar, renomear e editar as propriedades dela. Tá? Agora, olha que interessante. Primeiro, ela me fala dos parâmetros de construção. E aí eu tenho aí estrutura e editar, tá bom? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque a gente vai falar mais disso lá na frente, e a intenção também não é torná-los especialistas em Revit, mas falar do BIM. E aí a estrutura dessa parede segue toda uma classificação Omniclass, que a gente já vai ver o que é, para falar, por exemplo, qual que é o núcleo dessa minha parede. Essa parede ela é feita de tijolo cerâmico de 8 furos nas dimensões de 10 por 14 por 29, com substratos, né, ou seja, reboco, com cimento no traçado XPTO, acabamento, como no caso de uma membrana em tinta da marca tal, com rendimento de X metros quadrados por lata. Isto é informação, e são informações físicas. E aí a gente tem também informações gráficas, ou seja, qual é o meu padrão de preenchimento? É um padrão de preenchimento sólido, num tom preto. Então, dependendo da tela que você colocar, ela vai aparecer aí em preto. Bom, fala dos materiais e acabamentos, fala do coeficiente de transparência, da resistência térmica, da massa térmica, da absorção, da rugosidade. Vladimir, mas eu não uso isso para nada. Bom, vamos lá. Você talvez não use, eu talvez não utilize. Mas, por exemplo, o Corpo de Bombeiros tem essa informação como uma informação relevante. Por quê? Se essa casa pega fogo e ela tem uma resistência térmica, e eles veem, por exemplo, a temperatura que chegou a isso, eles vão condenar ou não essa edificação em funções das características físicas dos materiais que ela foi construída. Se eu tiver, por exemplo, que fazer uma análise térmica, de carga térmica para essa casa, para fazer a instalação de ar-condicionado e a insulação, ou seja, o isolamento térmico, esse tipo de característica aí de resistência térmica também é importante para mim. Ou seja, a questão toda do BIM é fornecida, por exemplo, nesses parâmetros de tipo. E aí vamos falar um pouquinho desses parâmetros aí, ó.
construção, estrutura e editar. Exatamente aquilo que eu tinha falado. Então, olha que legal. Eu tenho aí falando que o acabamento, no caso externo dela, é em madeira com uma espessura de 25 milímetros. E aí eu tenho outras 3 espessuras, olha só. Olha que legal. O limite da minha camada, que é uma membrana, né, que não tem espessura, é só um limite de camada. E eu tenho outras camadas internas, mais internas, que são estruturas de 15 milímetros, provavelmente uma chapa de madeira OSB, né, com 112 milímetros, ou isopor, enfim, onde eu tenho, sei lá, lã de vidro, enfim. Eu tenho toda uma característica física dessa parede. E isso é muito bacana, porque, como eu acabei de dizer, faz diferença para a resistência da parede ao fogo, à umidade, à estrutura, ou seja, a capacidade estrutural dessa parede. E é aquela brincadeira que a gente faz, né? Você vai pregar um quadro na tua parede. Você sabe se ali passa um cano d'água, se ali passa um conduíte elétrico? Não sabe. Você sabe se aquilo ali é drywall, ela resiste, por exemplo, você colocar uma TV ou um quadro, você pode simplesmente furar ela com prego? Então, esse tipo de informação é relevante quando a gente está fazendo a modelagem BIM. Porque alguém, em algum momento, vai fazer essas mesmas perguntas. E é bom que essas informações estejam na parede. Então, essas são as informações necessárias. Bom, vamos falar um pouquinho de colaboração. Agora que a gente já entendeu sobre o BIM e as informações, o que a gente faz com ela? Existe um item que, inclusive, é normatizado por ISO, que é a 19650, a ISO, né, que agora também virou ABNT-NBR, aliás, ISO ABNT-NBR 19650, né, onde a gente trata do CDE, ou Common Data Environment, em bom português, Ambiente Comum de Dados. O que esse Ambiente Comum de Dados faz? A grosso modo, eu vou dar as principais características, tá? Faz muito mais coisa do que isso. Mas vamos lá. Você acabou de fazer o teu modelo, você subiu. Precisou fazer uma correção, precisou fazer uma adição, precisou fazer uma subtração de alguma coisa no modelo, e aí você tem que subir uma segunda versão. Então, a primeira coisa que o CDE faz é exatamente isso. O versionamento, o controle de versões. Acabou aquilo de você colocar desenho final 1, desenho final 2, desenho final agora vai, desenho final já não aguento mais. Acabou isso. Por quê? O CDE, ele te ajuda exatamente na colaboração. Tá legal? E hoje a gente tem, inclusive aqui na nossa Fácil, a gente faz a utilização do Autodesk Construction Cloud, a gente tem produtos que integram, né, com Construction Cloud, exatamente para municiar você de informações e para ajudá-lo, por exemplo, no versionamento dos seus projetos. Além disso, é possível a gente fazer uma série de outras coisas. Por exemplo, federar o modelo, que é a parte de coordenação, a extração de quantitativos, tudo isso dá para a gente fazer no Construction Cloud. Fazer um fluxo de aprovação, olha que legal. Outra coisa muito importante no BIM, já que ele é um processo. Eu fiz um projeto de arquitetura, né? Normalmente a gente concebe os projetos de arquitetura primeiro, ou praticamente junto com o projeto de estruturas, e aí o meu projetista de estruturas aprovou aquele modelo. Ok. Puxa vida, eu usei a palavra aprovou? Usei. Uma das outras funções, ou das grandes funções da colaboração em um CDE, é exatamente a capacidade de a gente fazer um fluxo de aprovação. E isso é possível com o Construction Cloud. Tá? Então vamos imaginar a seguinte cena, olha aí que legal. Tá vendo isso tudo aí embaixo, essas camadas aqui embaixo? Ó? Como Models, Project Layer, Team Activity and Communication. Pois é, são funções ou itens que eu posso ter no meu banco de dados. Então isso aqui é a minha edificação. E aí eu tenho aqui a minha parte de estruturas, laje, o meu acabamento, eu tenho as instalações, eu tenho o paisagismo, enfim. Eu tenho uma série de times que trabalham nisso daí. Por exemplo, o time C trabalha na construção, o time B nos projetos de instalação, o time D na fachada, o time E no paisagismo, o time A na estrutura, né? E aí eu tenho o meu Project Member, ou seja, aquele gerente BIM Manager, né? Que controla todas essas informações. Tá? E eu posso ter mais de um BIM Manager, porque eu tenho equipes e escritórios diferentes trabalhando nisso. Mais do que isso, eu tenho meu cliente lá na ponta que precisa ter acesso a uma série de outras informações do meu projeto. Por exemplo, a quantas andam os custos, óbvio, né? E a quantas anda o avanço da minha obra. Isso também é uma das características que a gente pode encontrar no CDE. De onde que vem essas características?
dos modelos. Então eu dou percentual de avanço, eu dou fase construída, eu falo para ele de custos, tudo isso embutido dentro do meu modelo. E o meu CDE consegue fazer a extração desses dados para apresentá-lo em forma de relatórios, né, para os meus clientes. Tá? O ambiente comum de dados, então, deve ser a única fonte de informação usada para coletar, gerenciar e, principalmente, disseminar a documentação do nosso modelo gráfico e também daqueles dados não gráficos que são dados do meu modelo BIM para toda a equipe do projeto, incluindo, claro, o seu cliente. Tá legal? E assim a gente forma a nossa jornada BIM. Olha que legal. Se para quem trabalhou com AutoCAD lá atrás agora consegue trabalhar de forma integrada ou mesmo descentralizada, mas ainda integrada, os nossos modelos. Como assim descentralizada, mas ainda integrada, Vladimir? Bom, todo mundo sabe hoje na Mistério, a gente tem escritórios especializados em estrutura, a gente tem escritórios especializados em instalações, em arquitetura, em orçamentação, enfim. Eu tenho vários escritórios que trabalham de forma multidisciplinar, como a gente está vendo aí, 3 figurinhas. Há quem fale que isso daí foi uma grande confusão. Meu amigo Leônidas também falou isso, arrumei uma grande confusão, né? Mas não é uma grande confusão se você tiver processo bem estabelecido e você tiver ferramentas para esse controle, tá certo? Isso é o que eu chamo de geração PlayStation. Por quê? Nós temos ferramentas muito mais poderosas, não deixa de ser um videogame, né? Só que um videogame extremamente mais poderoso, com uma interface muito mais rica e capaz de processar muito mais coisa ao mesmo tempo. Ou seja, as exigências para se trabalhar com o projeto BIM aumentaram? Claro. As pessoas querem que a gente entregue mais, melhor e com menos tempo. E isso é absolutamente normal. Claro, com o passar do tempo, as coisas vão ficando cada vez mais complexas e as exigências, claro, também cada vez maiores. Bom, vamos seguir adiante. Vladimir, caramba, isso é bastante confuso, é muita coisa. Vamos lá. Fica calmo, se precisar, você volta essa aula quantas vezes você quiser. Entre em contato com o nosso time de suporte de CS, que a gente está aqui para ajudar. Será um prazer. Por enquanto, você não precisa ficar assustado, porque nós somos eternos aprendizes. Para quem me conhece, sabe, esses aí são padawans, são aprendizes de mestres Jedi. E a nossa intenção, é claro, ajudar você a se tornar um mestre Jedi. A gente está aqui para isso, para ajudar você. Muito prazer, nós somos a Orça Fácil. E agora eu vou começar a fazer uma abordagem um pouco mais prática de como a Orça Fácil, né, da qual hoje eu sou o responsável pelos desenvolvimentos de novos produtos, como nós podemos ajudar você nos seus projetos, principalmente nos projetos BIM, claro. Primeira coisa, o fluxo de trabalho em BIM é algo que tem várias etapas, mas a gente pode resumir essas várias etapas, esses vários itens, né, do meu ciclo, em 4 grandes processos, 4 grandes grupos. E aí a gente está falando do design, do planejamento, da construção e da operação. Bom, o design, claro, não precisa falar muita coisa, é por onde a gente começa todo o processo. Então a gente tem aquele design conceitual, aquela primeira análise de massas, análises conceituais, análise de viabilidade. O planejamento inicial, né, do meu projeto. Claro, o planejamento envolve também o planejamento de arquitetura, engenharia e construção. Ou seja, eu planejo a minha arquitetura, eu planejo a minha engenharia, que não é simplesmente cuspir desenho, tem toda uma sequência lógica para isso, né? O planejamento da construção propriamente dito. Uma vez que esteja tudo consolidado, a gente vai partir efetivamente para a construção. Então, na construção, a gente garante a qualidade daquilo que foi planejado, daquilo que foi desenhado, modelado, e apenas na construção. No planejamento, no design, a gente tem condições de falar como aquilo, ou fazer o plano de qualidade, mas na construção é que a gente consegue efetivamente garantir a qualidade dos nossos projetos. A garantia da execução é que vai nos fornecer essa possibilidade, tá? Falando aí da construção, eu preciso de um modelo que seja capaz de evoluir de acordo com a obra, ou seja, durante a simulação, durante a construção, a gente pode fazer aí uma simulação ou mais, né, simulações construtivas para acompanhamento da nossa obra.
E é claro, o que pouca gente fala, mas eu já mencionei inclusive lá no início, a gente tem a nossa operação. Então hoje é comum que empresas de administração de condomínios, né, façam utilização do Digital Twins, aqueles gêmeos digitais, para fazer administração. Como assim, Vladimir? Vou dar um exemplo do B32 aqui em São Paulo. Foi um prédio feito totalmente dentro do BIM e entregue, inclusive, para operação com esse tipo de coisa. Imagina você que você precisou fazer, por exemplo, planejamento e análise da carga térmica de um edifício, de uma edificação, e você utilizou, claro, os produtos da Autodesk e da Alça Fácil para isso. Você fez isso e inseriu todas as famílias, sei lá, de ar-condicionado da Carrier ou da Spring, da Midea, não importa muito o fabricante. Você inseriu placas fotovoltaicas que, inclusive, têm sensores, né, para acompanhamento de geração de energia, de consumo de energia, de ligar e desligar os meus fãs, né, as minhas centrais. E isso tudo foi inserido dentro do modelo como família, como informação. Isso pode ser utilizado pelo pessoal da administração de condomínios, a partir do GEM Digital, porque eles têm as informações de carga térmica, tem o modelo, tem o manual do fabricante e, em alguns casos, como eu já vi, por exemplo, acontecendo em Goiânia, na sede da IPOG, a gente tem um monitoramento remoto a partir de um modelo digital. Olha que bacana. Isso não é mais ficção científica, isso é realidade, tá? Falando aí do fluxo de trabalho BIM, vamos falar aí dessas etapas aí, usando os principais softwares do mercado, tá? Não existem esses, existem vários, mas a gente vai falar dos principais. Então, quando a gente fala de gestão de projetos, de cronograma, de análise de riscos, de monitoramento e controle de obras, a gente pode falar aí do Oracle Primavera P6, tá? Quando a gente fala da orçamentação, claro, a gente tem os produtos da Alça Fácil, o Prime, o Alça BIM, enfim, tem uma série de produtos aqui que a gente pode te ajudar. Quando a gente fala de modelagem e detalhamento, aí a gente tem o Revit, tem o Advanced Steel, tem o Plant 3D, dependendo aí se você utiliza, faz, né, também projetos para indústrias, né, como o Plant 3D. E a gente tem uma coisa muito interessante que pouca gente utiliza, mas inclusive uma ferramenta gratuita da Autodesk, o BIM Interoperability Tools. Ele faz o Model Checker para a gente. O que é esse Model Checker? Ele conta quais são as famílias inseridas, se esses parâmetros dessas famílias estão corretamente preenchidos ou estão todos preenchidos, se esses parâmetros seguem uma planilha de qualidade, ou seja, eu estipulo para o BIM Interoperability Tools sistemas de classificação, sistemas de verificação de parâmetros, para que ele varra o meu modelo e procure inconsistências de informação. Olha que bacana. Isso é até assunto para um outro treinamento. A gente tem ferramentas de coordenação, compatibilização e simulação, como, por exemplo, o Navisworks Manage da própria Autodesk. A gente tem ferramentas de análise e desenvolvimento por elementos finitos, como o Rocket Structural Analysis da própria Autodesk. Ele faz o dimensionamento do meu edifício, né? Ele faz para mim o cálculo estrutural. A gente tem ferramentas de colaboração, como eu acabei de mencionar, o Autodesk Construction Cloud. E é claro, todos esses softwares, eles trazem para a gente, eles fornecem para a gente uma série de informações. Por exemplo, o P6 ele pode fazer exportação de cronogramas em XLS ou CSV, o próprio módulo de planejamento do Alça Fácil também, né? A gente tem informações de planilhas de quantidades ou planilhas de detalhes, né, do próprio Revit que ele fornece para a gente. A gente tem planilhas de verificação de inconsistências que o Interoperability gera para a gente. A gente tem, por exemplo, relatórios de clash, a gente tem relatórios de quantitativos, a gente tem relatórios de avanço que o Navisworks Manage fornece para a gente. A gente tem relatórios de dimensionamento para elementos finitos que o Robot pode fornecer. E a gente tem vários insights que o Construction Cloud fornece. Só que olha que interessante, isso hoje está de forma desconectada. Eu posso integrar tudo isso, mas cada qual fornece as informações e não centraliza isso. E aí o bacana da história é a gente utilizar o BI, né, exatamente para fazer essas checagens. Ou seja, imagina, por exemplo, eu poder carregar um modelo em 3D e verificar, por exemplo, informações de andamento de cronograma, consumo de HH, quanto do meu orçamento já foi realizado,
atualização do percentual físico da minha obra, tudo isso pode ser feito dentro do Power BI. E aí a gente vai falar como que a gente agora, da Orça Fácil, pode ajudar você. Bom, basicamente, nós não temos só esses softwares, mas do ponto de vista BIM, a gente já pode começar a ajudar você desde lá da gestão do projeto. Por quê? A gente tem um módulo de planejamento que é feito a partir da sua modelagem. Então, ou seja, quando você está modelando lá no F elétrico, F hidráulico, OF estrutural, você utilizou lá do seu modelo arquitetônico, estrutural, autoral feito no Revit. Então a gente consegue extrair, por exemplo, uma série de itens de quantitativos e lá dentro do Orça BIM a gente consegue vincular isso a serviços da SINAP, da Orce, de dezenas de bases que nós temos para que você faça então a orçamentação da sua obra. A partir do momento que você fez essa orçamentação, ele já está pegando índices de produtividade, já está pegando HH para mão de obra, para equipamento. E com isso a Sofia, nossa inteligência artificial, já é capaz de fornecer para você um planejamento integrado. Olha que bacana. Então a gente pode fornecer para vocês, por exemplo, todo um planejamento já integrado com o Orça BIM, com os itens de modelagem do OF elétrico, OF hidráulico, do próprio OF estrutural. E como eu mencionei para vocês, lá na frente com o OF BI, você pode literalmente carregar o seu modelo OpenBIM. Eu já falei que a Orça Fácil é OpenBIM, ainda não? Então estou falando agora. Nós somos OpenBIM, então você vai carregar aquele teu modelo IFC lá dentro, do OF BI, vai carregar as planilhas que você trouxe lá do Orça BIM, que você trouxe lá do planejamento de quantitativos, né? E vai conseguir em uma única dashboard, ou mais de uma se você quiser, claro, fazer o controle de acompanhamento do teu planejamento, do teu orçamento, né, de itens de quantitativos. E isso tudo é muito interessante. Ou seja, a intenção da Orça Fácil é sempre facilitar o dia a dia do cliente, fazendo uso das nossas ferramentas dentro de um fluxo literalmente integrado. E aí a gente vai mostrar isso literalmente no fluxo, como é que funciona. Tá? Vamos começar então aí pelo design. E aí lá no design a gente tem basicamente hoje 3 ferramentas: o OF elétrico, o OF hidráulico e o OF estrutural. Ok? Com o OF hidráulico você vai fazer toda a sua parte de design e dimensionamento elétrico. Tá legal? Com o OF hidráulico, a mesma coisa para a parte hidráulica. E o OF estrutural, você vai fazer todo o detalhamento estrutural da sua obra. Ele traz tabelas quantitativas, corte de obra, é fantástico o produto. Indo para a fase seguinte de planejamento, a gente tem aí, por exemplo, o planejamento e o Orça BIM. Por quê? Você vai fazer a orçamentação, ou seja, o seu planejamento orçamentário, que a gente pode fazer a simulação lá no Navisworks, também utilizando esses mesmos dados, ou seja, o 5D. Você vai fazer a vinculação de cada elemento modelado com um item de orçamento, com uma planilha, né, de uma base como, por exemplo, a SINAP, onde você vai conseguir visualizar, então, especificamente, sei lá, essa parede, quantos pedreiros eu precisei para construir, quais os materiais, qual é o prazo para se construir essa parede, o que eu precisei para pintar essa parede, e isso é literalmente vinculado aí no nosso módulo de planejamento, tá? Ou seja, a gente pode gerar para vocês um planejamento automático. E olha que legal, gente, eu estou falando aí de alguns dos módulos que a gente tem para ajudar vocês dentro dos projetos BIM. A Orça Fácil ela tem muitos módulos, tá? Na construção, durante o processo construtivo, você novamente vai fazer aí a utilização do planejamento e da medição de obras para falar, olha, eu já fiz X% da minha parede, Y% da minha estrutura, Z% do meu paisagismo, enfim. Você consegue, junto com os módulos de medição e planejamento, informações suficientes para ver o seu modelo no OF BI. Então você vai carregar esse modelo em 3D dentro do OF BI, e através da web, do seu celular ou do seu tablet, acompanhar em tempo real onde você estiver, inclusive, claro, na tua obra, a partir do seu modelo digital, como é que está o teu planejamento, como é que está a tua medição. Você consegue fazer isso visualmente, clicando no modelo. Tá? Então a Orça Fácil ela tem softwares preparados para isso daí. E a gente vai até além, porque na operação do
teu edifício, você pode fazer uso também do OFBI? Claro que pode. Claro que pode. Então, eu já tenho o meu prédio pronto, eu sei quanto ele me custou, e agora eu posso ter, então, fazer uso, né, do meu orçamento para planejar a operação, ou seja, quanto vai me custar a manutenção? Se eu sei quanto aquele prédio me custou, se eu sei o que eu preciso de mão de obra para aquele prédio, né, eu posso também fazer um planejamento da minha manutenção. E aí a gente separa, olha que legal aí, ó, os módulos da Alça Fácil que você pode utilizar. Tem vários módulos, tá? Vladimir, eu preciso usar todos também? Não, claro que não. Mas claro, se você fizer a utilização desses módulos, inclusive seguindo essa mesma sequência lógica, óbvio, você vai ter um aproveitamento muito maior das informações do seu modelo, uma agilidade muito maior, uma precisão absurda de tudo aquilo que você está fazendo. Não é isso? Bom, essa foi a nossa primeira aula, então, falando aí do episódio de implantação BIM, né? E como créditos finais, o Titio Dartvlader aqui ainda tem muito mais para falar para você, tá? Mas, por enquanto, é isso que você precisa saber. Bora vender projeto para os nossos clientes, gente. Nos vemos na próxima aula.